Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz, que Deus te abençoe, renove a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo nessa manhã. Nós já estamos num tempo longo de quarentena e continuamos orando, pedindo a Deus para abençoar, guardar, proteger a todos nós. Nós queremos falar hoje sobre 1 João, capítulo 5, vamos ler o versículo 13 e o nosso tema vai ser a segurança dos filhos de Deus. A segurança, a garantia, as certezas que os filhos de Deus têm. O nosso mundo está marcado por medo, por incerteza, por tristeza. A pandemia está acontecendo, mas não apenas isso. Há também dúvidas, há muitos questionamentos. Deus deseja que, apesar desses tempos de crise, de insegurança, de incerteza, nós vivamos seguros, firmes na fé, firmes nas promessas que Ele mesmo nos fez. E 1 João, capítulo 5, nos apresenta muitas dessas certezas, muitas dessas garantias que Deus nos dá para viver, para atravessar esses tempos difíceis. Olhe bem, leia comigo 1 João 5,13. Escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. O verbo saber aparece muitas vezes nesse capítulo. E você pode ler, estudar o capítulo aí agora com a sua família, com o grupo que você tiver reunido e observar e destacar quantas vezes esse verbo aparece nesse capítulo. Deus quer que a gente saiba, que a gente tenha certezas, que a gente tenha segurança de algumas verdades, de alguns princípios muito importantes. A primeira certeza que Deus deseja que nós tenhamos é a certeza de que nós somos filhos de Deus. Quem crê em Jesus torna-se filho de Deus. Lá no Evangelho de João, João capítulo 1, versículo 12, Jesus mesmo disse que aqueles que o receberam, a saber, aqueles que creem no seu nome, foi dado a eles o poder de se tornarem filhos de Deus. Não por causa dos seus méritos, não como num nascimento comum. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus pela graça de Deus, pelo favor de Deus. É uma dádiva. Crer em Jesus significa aderir, recebê-lo no coração, entregar-se a Jesus, confiar nele. Então, todos aqueles que creem em Jesus, que abraçam a Jesus, que confiam em Jesus, que aderem, que se tornam seguidores de Jesus, todos esses recebem o poder de, pela obra do Espírito Santo, se tornarem filhos de Deus. É fé em Jesus. Aqui a questão não é de ter muita fé, é de ter fé, é de ter confiança em Jesus. Jesus é o enviado de Deus, Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus. E todos aqueles que creem, que confiam em Jesus, pela graça de Deus, por obra do Espírito Santo, são feitos filhos de Deus. E a gente tem algumas evidências, alguns sinais, alguns efeitos daqueles que se tornam
filhos de Deus. A gente pode saber que a gente se torna filho de Deus, segundo 1 João capítulo 5, quando nós amamos a Deus. Nós temos uma nova disposição no nosso coração de querer conhecer a Deus, de querer ouvi-lo, de querer obedecer os seus mandamentos. Então, os filhos de Deus não apenas amam a Deus, amam a Jesus, mas amam também a sua palavra, querem conhecer a sua palavra. Os filhos de Deus não apenas amam a Deus e a sua palavra, mas também amam todos aqueles que são nascidos de Deus, amam os irmãos na fé. Deus é amor, e quando nós amamos a Deus, nosso coração é renovado pelo amor de Deus, e esse amor passa a transbordar horizontalmente também para quem se encontra ao nosso lado. Nesses dias de apreensão, de muitas dificuldades, de isolamento social para muitos, alguns estão deprimidos ou ansiosos, ou mesmo se sentindo solitários. Uma maneira de nós manifestarmos, de nós expressarmos, de nós comunicarmos esse grande amor de Deus é praticando as mutualidades, os mandamentos recíprocos. Esse amor a Deus, esse amor uns aos outros, não é um amor romântico, mas é um amor que se traduz em expressões concretas. E os mandamentos recíprocos, aqueles textos que falam de uns aos outros, mutuamente, reciprocamente, esses textos estão nos ensinando maneiras pelas quais nós podemos amar uns aos outros, encorajar uns aos outros, servir uns aos outros, ser bondosos uns com os outros. Você pode ligar para alguém da sua família, do seu grupo e mostrar atenção, interesse, comunicar alguma graça. Isso vai ser uma bênção enorme nesse tempo de recolhimento, nesse tempo de isolamento que nós estamos passando. Mas nós temos uma outra certeza, uma segunda certeza. Nós temos a certeza de que nós podemos vencer o mundo. Aqueles que creem em Jesus são feitos filhos de Deus e a partir dessa fé, dessa confiança em Jesus, desse seguimento a Jesus, nós somos capacitados a vencer o mundo. Ou seja, somos ensinados, somos instruídos, somos capacitados a viver um estilo de vida diferente, um estilo de vida parecido com o estilo de vida de Jesus. O mundo ensina uma maneira de viver. O mundo ensina um jeitão de viver que é anti-Deus. Os parâmetros do mundo, o jeito que o mundo ensina, segundo 1 João, tem sua origem no maligno. Mas quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós começamos a aprender a viver uma nova maneira de viver. Uma vida que é segundo Jesus, que é inspirada nos ensinamentos de Jesus. Se nesse nosso mundo a lógica é a lógica da cobiça, da vantagem econômica, do amor ao dinheiro, no reino de Deus nós somos ensinados segundo outra lógica. É a lógica da solidariedade, é a lógica do amor, é a lógica do cuidado uns com os outros. A vida e a pessoa humana vale mais que os nossos bens, que o nosso dinheiro. Então, ao invés de relações que são utilitárias e superficiais, como o mundo ensina, nós somos ensinados a amar, a cuidar e a servir uns aos outros. Isso é a vitória sobre o mundo. É vencer o estilo de vida pagão, o estilo de vida mundano, o estilo de vida egoísta e individualista. É aprender com Jesus a viver de uma maneira solidária, fraterna, amorosa uns para com os outros. Há uma terceira certeza. Nós podemos ter certeza
da vida eterna, conforme o texto que nós lemos. Aquele que tem Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Quem adere a Jesus, quem abraça Jesus, quem consciente, voluntariamente, confia em Jesus, ouve o Evangelho e confia em Jesus, recebe a vida eterna. Por meio da ação do Espírito Santo, é criada uma conexão indissolúvel com Deus por meio de Cristo. Somos conectados, somos conciliados com Deus, somos ligados a Deus. Isso é obra é obra de Deus e é indestrutível. Quem está com Cristo tem a vida eterna. Quem recebeu Jesus no seu coração tem a vida. É como se você tivesse inserido dentro de uma realidade maior. Quem tem Jesus, quem recebe Jesus tem a vida eterna. Então, se você está em Cristo, você recebe a vida eterna. A vida eterna é mais do que uma existência bem-aventurada depois da morte. A vida eterna significa um relacionamento de amizade, de comunhão, de conhecimento de Deus. Lá no Evangelho de João, Jesus também disse, João 17:3, que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Conhecer no sentido de ter comunhão, de relacionamento, de aprendizado, de seguimento, de ter esse vínculo especial com Deus. Portanto, a vida eterna começa aqui. Começa a partir do momento que nós cremos em Jesus. E Jesus começa a comunicar a sua vida abundante para cada um que crê nele, para cada um que crê que se torna filho de Deus. Mas vida eterna que se prolonga para toda a eternidade. Vida que vence a morte. A vida eterna começa aqui e agora, quando nós cremos em Jesus, mas é vida também que nos dá esperança para o futuro, para o que transcende, para o que vem além dessa vida. Vida que transborda de agora para toda a eternidade. Por fim, nós temos uma quarta e última certeza. A certeza de que as nossas orações são ouvidas. Podemos ter confiança, podemos ter segurança que os filhos de Deus têm acesso à presença de Deus. Um Deus amoroso, um Deus acolhedor, um Deus que ouve as nossas orações. Deus ouve cada uma das nossas orações. Por causa do novo relacionamento que nós temos com Deus, passamos a conhecê-lo. Compreendemos a sua mente, os seus propósitos, o que Deus deseja para a nossa vida, para a humanidade, para o nosso planeta. E o nosso coração e a nossa mente vai se adaptando à mente de Deus. E aí nós aprendemos a orar como convém. Aprendemos que oração é falar com Deus, é conversar com Deus. Podemos conversar com Deus e colocar o nosso coração, tudo aquilo que passa no nosso interior, na nossa alma, diante de Deus. As nossas orações em sintonia com quem Deus é. Há muitas afirmações, há muitos ensinamentos interessantes aqui em 1 João. Você pode ler, pode estudar alguns temas difíceis, algumas questões complexas que depois, numa outra ocasião, nós podemos considerar. Mas o mais importante é que nós podemos ter confiança de que, por causa da nossa fé em Cristo, nós temos um novo relacionamento com Deus, que nós temos vida, que as nossas orações são ouvidas e que nós podemos viver um estilo de vida diferente de todo esse receio, de todo esse temor que há no mundo. O mais importante, lembrem-se de praticar o amor uns para com os outros, para encorajar, para animar, para atravessar esse
esse tempo difícil. Que Deus te abençoe, converse agora sobre as perguntas, discuta, orem juntos uns com os outros e que Deus abençoe a cada um de vocês, a casa, a família, a parentela de todos vocês.